manhã nós vamos estar estudando lições da Palavra de Deus, lição de número 3, nós que estamos estudando o Decálogo e a Ética no Sinai, e hoje vamos falar sobre esse tema: não se metam com os ídolos. O texto bíblico básico é o Salmo 115, do verso 1 ao 8, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, do verso 18 ao 21. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Verso 18 de 1 Coríntios capítulo 10. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Palavra de Deus neste dia. O texto áureo nos diz assim: portanto, meus amados, foge da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Nós vamos orar, pedir a Deus sua bênção para este dia. E você que me assiste agora, e você puder curvar a sua cabeça, baixar ela, vamos orar, vamos falar com Deus. Se tudo está difícil, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã queremos te agradecer por este dia, onde temos por ocasião a oportunidade de meditarmos na tua palavra. E hoje o tema é propício a tudo que estamos vivendo, e queremos pedir que o teu Santo Espírito ele venha nos ajudar neste momento a entendermos a tua palavra, e que seja feita, Pai, uma análise interior, uma retrospectiva daqueles que estarão recebendo esta palavra, meu Senhor, na sua casa, na sua empresa, quem sabe neste lugar aonde a tua presença é necessária. Que o Senhor nos abençoe e continue nos alimentando,
É o meu pedido e oração no nome de Jesus. Graças a Deus. Nós havíamos, na aula passada, observado o primeiro mandamento de Deus acerca justamente dos ídolos. Deus disse, Deus afirmou, o Deus que nós servimos é o único Deus. Nós não podemos ter outro Deus, porque aprendemos que não existe outros deuses. Existe aquilo que nós falamos aqui. O homem inventou para si outros deuses, mas estes deuses não existem. O que existe é o que a palavra de Deus diz, e ela é. Só existe um único Deus. E nós havíamos falado na última oportunidade acerca do tema que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus. E no momento que o Egito vivia aquela idolatria, tendo deuses para tudo que para eles era necessário, quando Deus se manifestou dos altos céus para tirar o seu povo daquele sofrimento de escravidão, Deus destronou a posição que os egípcios davam aos deuses daquela época, colocando eles debalde, tirando a posição que os egípcios davam, mostrando que só existe um único Deus nos céus, e só a Ele nós damos honras e glórias e louvor e toda a adoração, como Jesus disse naquele período de jejum, de oração, quando o diabo se apresentou e levou ele a um lugar alto, mostrando para Jesus que tudo aquilo que ele mostrava, os reinos, era dele. Ele disse que era tudo dele. Mentiroso é o diabo, querendo ter para si aquilo que não é dele. E ele disse para Jesus: Jesus, tudo isso eu te dou, se tão somente te prostrares e me adorares. E o Senhor diz, afasta-te, Satanás, só a Deus adorarás. Ele é o único a ser adorado pelo homem. E hoje nós vamos falar sobre a idolatria. Quando o tema sugerido diz não se metam com os ídolos, é justamente falando sobre o perigo da idolatria. Eu tomei o cuidado de ler algumas coisas sobre idolatria na Bíblia. Nós sabemos que a idolatria, ela é a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. E observe que o Senhor, no Salmo de número 115, ele começa a falar como são esses deuses que o homem intitulou para si, E a idolatria a esses deuses, Deus ele já vai fazer observações acerca da lei. Lembra que na primeira aula, se você olhar a primeira aula da abertura desta nova lição, você vai lembrar, ou você pode assistir e acompanhar, que nós havíamos ensinado que o povo, os hebreus, quando saíram do Egito, eles não tinham maturidade para lidar com o que agora eles precisavam lidar. Então Deus, sabendo da dificuldade que o ser humano tem, Deus ele colocou regras
Por isso que Deus deu a lei, as 10 leis e os 613, que nós precisamos entender como é que se explica a atitude, como eu devo me comportar agora. E uma dessas prerrogativas dos 10 mandamentos é justamente fazendo menção a tudo aquilo que eles viveram 430 anos. Eles viveram no meio de um povo idólatra, um povo que adorava o sol, o povo que adorava o Deus da vegetação, o Deus do mar, né? Vamos fazer uma parada aqui. Será que isso não continua sendo da mesma maneira hoje? Falando de uma maneira geral, né? Nós vemos o homem continuando a buscar um Deus que não existe nas coisas que eles procuram Deus. Na verdade, Deus está em todos os lugares. Se eu olho para o céu, eu vejo Deus. Se eu olho para a vegetação, eu vejo Deus. Mas não são deuses da maneira que eles qualificam. Eu vejo o Criador dos céus e da terra. Quando eu olho para estes elementos que foram criados pelo poder da palavra de Deus, é diferente. Então, a cultura egípcia, ela estava alinhada ao costume do dia a dia, como os hebreus viviam. Então Deus tratou de tirar o Egito do coração dos hebreus, e por isso que ele vai dizer, como está no livro do Êxodo: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o que ele vai dizer ainda: não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é muito importante, isso é muito forte, porque esse mandamento aqui vai falar justamente, apesar de ter sido escrito tantos anos para um povo, ele se reflete em nós nos dias de hoje, porque muitos qualificam a idolatria como sendo apenas, o culto, a adoração a deuses, mas a idolatria, ela foi, eu vou usar uma palavra para tentar explicar o que eu quero falar nesta manhã para você. A idolatria, ela se aperfeiçoou para alguns. Satanás, ele estudou um quadro aonde ele ampliou a idolatria, porque a idolatria hoje ela não se resume apenas a ídolos ou culto a ídolos. A idolatria hoje ela ganhou outros campos e outras dimensões, e apesar da imagem de escultura ser a principal representação das idolatrias, a idolatria ela vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado. Observe como, por exemplo, um estilo de vida pode ser uma idolatria, um emprego pode ser uma idolatria, um carro, um veículo pode figurar uma idolatria. A idolatria pode ser uma marca, pode ser o dinheiro, filosofias humanas, como conhecemos o naturalismo, existem também outras filosofias humanas, como o humanismo, e o racionalismo. Tudo isso pode ser uma idolatria, e a pessoa, por não conhecer a palavra e conhecer a si mesma através da palavra, ela pode estar idolatrando
né? O filho pode se tornar, né, objeto de idolatria quando nós não sabemos de fato como nós devemos tratar o nosso filho ou qualquer coisa que seja que se torne algo e objetivo de idolatria. A idolatria, né, ela é tudo, como eu disse no início aqui, ela é tudo, e implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Eu resumo idolatria como aquilo que te impede de servir a Deus como Deus é. Eu tive um tempo que muitas pessoas faziam muitas perguntas, e quem que não faz pergunta hoje, não é verdade? Todos fazem perguntas e nunca perguntam algo que é fácil de responder, principalmente para quem desempenha liderança. E um dia me perguntaram o seguinte: pastor, é pecado usar maquiagem, né? Era uma irmã que tinha muito cuidado, muita prudência na igreja, e ela me veio com essa pergunta. Depois dela vieram muitas outras também me perguntaram a mesma coisa, e para todas elas eu respondo o seguinte: se maquiar só se torna, né, pecado, como assim ela colocou, mas eu coloquei para ela diferente. Se a maquiagem te impede de adorar a Deus quando ela faltar, digamos que acabou o blush, outras coisas que eu não sei dar nome, mas as mulheres conhecem muito bem, se não tiver esse item justamente no dia que nós precisamos adorar a Deus, você vai sem a maquiagem adorar a Deus? Você consegue servir ao Senhor mesmo que te falte algum item da tua maquiagem que você está acostumado a fazer todo dia? Porque se nós dependemos disso, ele passa da esfera do pecado, passou a ser um pecado de grandes proporções, porque atingiu um nível que jamais poderia atingir. Porque há pecados que todos nós cometemos, pensamos, falamos e nos arrependemos, mas isso passa a ser uma idolatria. Se eu não tiver, não tem como eu adorar a Deus. Lembra daquela mulher do poço de Jacó? Quando Jesus encontra ela tirando água, que Jesus tem aquele diálogo. Lembra do que ela falou para Jesus acerca de onde deveria se adorar? E Jesus, ele vai dizer para ela que ela queria um lugar para adorar, mas aí Jesus vai dizer assim: olha, os verdadeiros adoradores. Do que Jesus estava falando? É daquilo que nós precisamos ser. Adoradores de Deus, não importa o lugar, a hora, nada pode me impedir de adorar a Deus. Agora, a partir do momento que aquilo que eu estou colocando é um empecilho, não me deixa adorar a Deus, que isso passou a ser um ídolo. E sem esse ídolo eu não tenho como chegar a Deus. Não é assim que os religiosos, e eu não vou aqui mexer com a fé de ninguém e nem com a crença de ninguém, eu estou apenas tentando falar o que a lição hoje introduz de conhecimento para a nossa vida. Eu não posso ter nada que me impeça de adorar a Deus. Eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus ao caminho do trabalho, ao caminho da escola, eu adoro a Deus vindo para a igreja, na igreja. Mas hoje o sapato ele quebrou, o sapato não está, mas eu estou calçado, tem alguma coisa para colocar, eu vou para a igreja. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado se Deus ele vai receber a minha adoração. É independente se eu cortei o cabelo ou não cortei, se deu tempo ou não deu, eu tenho como me vestir, eu tenho como chegar, eu estou bem, então nada me impede de adorar a Deus. Isso é apenas um exemplo de muitos outros fatores que acabam impedindo as pessoas de chegar a Deus como precisamos chegar. Entenda uma coisa: o homem,
por si próprio, ele é um ser idólatra, o homem do pecado. Veja que depois da queda do homem, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito cedo o homem busca por manifestações materiais da presença divina, e por sua natureza depravada e corrompida, o homem começou a procurar subsistir a adoração ao verdadeiro a Deus pela adoração a um Deus falso, fabricado para satisfazer a sua própria concupiscência pecaminosa. E assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade de variedade de falsos deuses, como por exemplo, culto ao elemento natural. A pessoas, talvez você não saiba, você talvez vá ouvir uma coisa e você pode até falar: poxa, que absurdo que eu estou ouvindo, mas é uma das maiores verdades que eu vou te falar. Você acredita que tem pessoas que adoram pedras? Elas adoram pedras porque elas intitulam estas pedras como um Deus. Existem pessoas que adoram montanhas, rios, árvores, fontes, e para cada alguns desses elementos naturais, eles dão nome a esses deuses. Existem também culto aos animais, como cobras, touros, águias, bezerros. Lembra do que aconteceu quando Deus ele pede para que Moisés suba na sua presença? Ele vai até a montanha, e o tempo de Deus é uma coisa maravilhosa, mas eu não vou até a falar sobre isso, quem sabe numa outra lição. Mas Moisés, ele passa um tempo ali com Deus, e o povo que havia sido tirado da escravidão, eles olham, notam a ausência de Moisés, e o Egito que ainda está dentro do coração, que o Egito que eu estou colocando aqui é o mundo secular, o mundo sistema que os hebreus viviam, ainda estava tão vivo dentro do coração deles, que eles não mudaram, não se transformaram, não se deixaram transformar por aquelas evidências, por aqueles fatos que ocorreram diante dos olhos dele. E um dos mais enormes fatos que eu coloco aqui foi a 10ª praga, quando todos os primogênitos, os filhos dos egípcios, morreram, e a abertura do grande mar, quando eles passaram a pés enxutos. Isso não mudou o coração dos hebreus, ao ponto que eles estão ali. Aí um tem sempre uma ideia, vamos, já que estão aqui, Moisés não está aqui, vamos fazer um Deus para a gente adorar? Porque a cultura pagã ainda estava tão viva dentro do coração deles. É o que às vezes acontece com alguns cristãos, que talvez você possa estar me ouvindo e dizendo: poxa, mas crente idólatra, existem muitos. Existem muitos que acabam idolatrando as coisas e não se apercebem. É por isso que a gente está estudando o Decálogo, porque alguns têm para si que isso não precisa, isso aí foi para aquela época. Não, isso está tão presente nos nossos dias, e essas recomendações, elas são sérias e necessárias para estudarmos e vivermos a palavra de Deus. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles conseguiram corromper Arão, ao ponto deles pegarem todo o ouro que os senhores que tinham, os servos hebreus, deram ouro para eles, falaram: leva, e eles vieram, todo aquele ouro que eles tinham, porque alguns usavam ouro, e eles tiraram os seus ouros, deram e mandaram fazer um esculpir de ouro um bezerro. Deus está lá dizendo para Moisés: Moisés, eu vou dar rédeas para esse povo. Eu preciso orientar esse povo,
Porque quem me ouve pode ter uma ideia de que religião, igreja, os mandamentos, isso é muito pesado. Eu ensinei isso na primeira aula, na primeira lição, dizendo que não é nada disso. Não é nada disso. Se te falaram, ou se você tem essa ideia, isso é uma mentira. Na verdade, a lei, a palavra, a igreja em si, ela nos mostra um caminho que deve ser perseguido, seguido, andado, caminhado. Porque os caminhos que nos foram apresentados nos levam aonde? Ao pecado. E o pecado, a morte, porque a paga do pecado é a morte. Mas a partir do momento que Deus ele dá a lei, ele dá as rédeas, ele mostra como deve ser agora, é que ele quer que o homem ele esteja vivendo uma vida melhor, uma vida muito melhor do que a que ele vivia. Como as pessoas não querem mudar, elas acham que isso é demais. Mas eu não posso agora ter mais, eu não posso. Não pode. Não pode, porque isso é ruim para você. Se a palavra de Deus está dizendo que não faça, é porque ela sabe que isso não é bom. E falar do que é bom, às vezes para alguns é entender como uma coisa muito ruim. Mas servir a Deus é coisa boa. Eles fazem, esculpem o bezerro. E olha, irmãos, quando Moisés está descendo as tábuas, porque Moisés não precisou cortar a tábua, Moisés não precisou fazer nada, Moisés só recebeu e estava descendo. E todos conhecem essa história. Moisés está descendo, daqui a pouco olha aquele povo que estava despido, dançando num ritual. Era como se Moisés tivesse sido traído. É como Moisés dissesse assim: eu fui traído. E ele fica tão irado que ele quebra as tábuas. E todos sabem o que acontece. Amados, Deus, Ele não troca e não permite que Ele seja substituído por nada. A criatura continuará sendo criatura. Deus continuará sempre sendo quem Ele é, independente se o dia está bonito, está chuvoso, se eu estou bem, se eu não estou bem, Deus Ele sempre será. Agora, o maior problema é entendermos isso. E Deus naquele momento foi substituído por uma criação humana. Deus Ele não, como disse, Deus Ele não troca a sua glória com ninguém. E o povo estava com o Egito tão vivo que a Bíblia conta a história que eles não entraram na terra prometida. O maior problema hoje, eu quero aproveitar que eu estou falando com você, e você talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, é que muitos de nós que aceitamos a Deus não queremos tirar o Egito, que é o mundo, do nosso coração. Ainda pessoas ainda com idolatria, pessoas que não, é só até aqui, essa parte Deus não pode tratar na minha vida, porque esse é meu Deusinho, o meu Deus, o meu xodó. Não, Deus Ele quer ter um lugar privilegiado na nossa vida e na sua vida, para você que me ouve. Por isso que é perigoso venerarmos, idolatrarmos esses sufismos, esse culto a elementos astrais, o culto aos homens do passado, porque tem pessoas que fazem uma recordação tão grande. Quer ver uma idolatria que o meu tio ele teve que tratar lá onde ele é pastor? Tinha um caso de uma irmã, uma família, e essa família ela
tinha aceitado a Jesus há um tempo atrás, e de repente um dos filhos veio a falecer, como todos nós estamos sujeitos a morrer. Mas só que aquele menino, ele morreu muito cedo. A gente tem assim uma visão de vida, né? De chegar até os 21 anos e depois dos 21 fazer um plano de vida. Vou casar, eu vou trabalhar, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter essa profissão. Aquele menino, ele não teve tempo para isso, e não há explicação. Chegou um dia, todos nós vamos morrer. Mas aquela família, ela ficou assim tão descontente com aquilo, né? Mas passou o período do luto. Um dia meu tio foi visitar aquela família e convidado para tomar um café, e de repente, quando ele chegou na mesa, na parede da mesa, você está vendo aqui esse data show? Tinha um quadro com o rosto, o busto do filho, né? Quase do tamanho dessa imagem aqui que está sendo projetada ali. Até aí tudo bem em termos. Sentado para tomar o café, aí a mãe, ela disse assim no momento da oração: pastor, vamos orar, porque agora eu também creio que meu filho está aqui com a gente. Aí o meu tio, ele entendeu o que é que estava acontecendo ali. Ora, as pessoas que nós amamos sempre vão ficar tão vivas na nossa recordação. Não é pecado ter um retrato numa parede para você relembrar da família. Eu acho até bonito famílias que eu vou visitar, e às vezes eles têm um quadro da família, eles colocam a foto de todo mundo ali, misturada com acontecimentos. Eu não vejo problema com isso. Mas o problema dessa família era outro. Eles estavam idolatrando o menino. Quer dizer, eles até acreditavam que no momento das suas refeições o menino estaria ali com eles. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Se nós aceitamos a Jesus, porque Ele é o único caminho, eles estão, vou usar a expressão como eu ouvi esses dias, no seio de Abraão. Apesar desse lugar ter sido mudado, mas quem não aceitou a Jesus, o caminho é como Jesus contou, falando do rico e falando de Lázaro. Talvez às vezes a gente pode estar idolatrando. Eu conheci uma família que eu cuidei há um tempo atrás, né, e não vou falar o nome por ética, que eles guardavam as coisas do menino que havia falecido, e todas as vezes que eles tinham saudade, eles iam lá, sabe, olhar, choravam, se lamentavam. E um dia a mãe disse assim para mim: pastor, toda vez que eu olho para aquilo, as coisas dele e tal, eu choro. Eu falo: peraí, se isso te faz sofrer, se isso te faz chorar, o teu filho não serviu a Deus, ele não era aquele jovem maravilhoso da igreja, ele não descansou, ele não está com Deus, então ele com certeza não queria provocar isso que você está sentindo. E eu vou falar uma coisa: se desfaça de tudo isso, se desfaça isso e deixe ele tão vivo no seu coração, com aquelas lembranças boas e maravilhosas como ele servia a Deus, porque a gente ainda está aqui, a gente ainda está aqui, estamos sujeitos a tudo, e até mesmo não chegar aonde ele chegou. Aquilo foi como um remédio para aquela família se desfez de tudo e passou a viver de maneira diferente, porque eles mesmo qualificados disseram: pastor, nós idolatrávamos a roupa, os objetos, itens, e aquilo nos fazia chorar. Ora, irmão, você acha que Deus vai te confundir ao ponto de você guardar coisas que te levam a sofrer? Não. Deus, Ele proporciona a nós alegria. É claro que eu choro quando eu perco alguém que eu amo, mas aquele choro não é de tristeza, é de saudade, é diferente. Tristeza é uma coisa, sofrimento é uma coisa, saudade é outra. Ora, eu choro com pessoas que eu tenho saudade, que estão vivas, mas não estão aqui no estado onde eu vivo, na cidade. Isso não é sofrimento.
sofrimento, isso é saudade, é amor, é diferente. Chorar por tristeza, eu vou te dizer qual é a justificação. É eu ter um filho dentro de uma cela, de uma penitenciária, que está ali perdido. Aí eu choro de tristeza, mas eu choro de alegria, sabendo que muitos já partiram para o Senhor e estão aguardando a trombeta tocar, assim como eu que estou vivo e acredito que se Jesus voltar agora, a trombeta soará e nós vamos transformados nos encontrar com Jesus e com todos estes. Glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu quero finalizar falando de uma outra coisa que complementa tudo isso que nós estamos aprendendo. O Senhor, Ele vai colocar aqui uma situação que está dentro, é como o texto e o contexto. Ele vai dizer que Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E entender isso, porque Ele vai dizer assim: não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Em uma leitura assim superficial, ler e não meditar, talvez se tenha uma ideia de que Deus ele traria punições aos filhos. Entenda bem o que eu vou colocar aqui: por causa das iniquidades dos pais. Quer dizer, o pai, ele foi um pai, vamos dizer assim, que teve uma vida muito errada. Então, o que se entende, lendo assim superficialmente, é que o filho desse pai que nasceu, ele agora vai ser punido por tudo aquilo que o seu pai cometeu. Esse era um conceito, de uma maldição hereditária, que se acreditava que passava de pai para filho, Mas eu pergunto a você que me ouve nessa manhã, que me ouve agora, essa seria uma ideia que o texto na verdade quer ensinar? Será que esse realmente é o conceito que nós aprendemos, não ficando apenas com o texto e o contexto, mas com tudo aquilo que a palavra de Deus vai sendo escrita durante os acontecimentos de tempos e eras que já passaram? Evidentemente que eu posso dizer que não. Veja que nós iremos aqui verificar no próprio texto, que este exemplo que eu vou dar aqui, ele vai responder esta minha pergunta. O grande segredo aqui para compreender esse texto é verificar o final dele. Olha o que o final diz: daqueles que me aborrecem. Observe que Deus ele coloca peso de sua punição sobre os que aborrecem. Veja que existe um condicional aqui. Então é evidente que se um pai que aborrece ao Senhor e ele tem um filho que ama ao Senhor e guarda a sua palavra, os seus mandamentos, este filho não será amaldiçoado por Deus. Não há lógica para isso. E talvez eu esteja mexendo agora como os profetas, que creem em maldição hereditária. Ora, eu estou lendo o texto e o contexto. Veja que o Senhor ele vai dizer o que no verso 6? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam
e guardam os meus mandamentos. Ora, pensemos agora ao contrário. Vamos ver o contrário. A Bíblia está falando de um pai para o filho. Mas se fosse o contrário, um pai que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, mas tem um filho que aborrece o Senhor. Entenda que esse filho, ele não recebe a bênção hereditária. Você lembra o que o salmista ele vai dizer no Salmo 37? Deixa eu aproveitar que o Senhor está jogando luz para nós aqui, na sua palavra. Salmo 37. Olha o que diz o Salmo 37 aqui, ó. Verso 25: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o quê? O pão. Ora, se o salmista está falando de justo, justificado, e se eu for entrar nisso, isso dá um estudo maravilhoso, eu vou entender a compreensão do que o verso 6 de Êxodo 20 está explicando. Porque se o Senhor, Ele tem esse desejo de abençoar, por que eu vou crer em maldição hereditária? A partir do momento que eu aceitei Jesus, o que a Bíblia diz? Nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Ora, se eu aceitei a Jesus, não, você aceitou a Jesus, mas tem que ser quebrada essa maldição. A maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu o brado, porque todo aquele que nele crê, é isso que é o diferencial. Não estou misturando, só estou unindo. É diferente. Então entenda que a punição de Deus por conta de suas más escolhas vem por quem escolhe. Ora, eu posso servir a Deus, mas se meu filho ele não quiser servir a Deus, isso é problema dele. O problema meu é mostrar o caminho que ele deve seguir. As escolhas são diferentes, né? Então nessa manhã eu quero dizer a você, explicando até um pouco mais porque que essa crendice, eu chamo de crendice mesmo, essa crença, ela cresceu. É porque houve um tempo em Israel que eles acreditavam, compreendendo estas coisas, entendendo que era desta maneira. Só que entenda uma coisa: Deus, Ele quer salvar a todos. Sua família está incluída nisso. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é como eu li aqui para vocês no verso 6: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, se eu guardo a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Se o meu filho que está sendo ministrado por mim todos os dias, ele guardar a palavra, ele for fiel, a bênção de Deus está sobre a vida dele. Se o meu neto, ele for fiel e crer na palavra de Deus, a bênção de Deus vai seguir, de geração em geração. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe outro dia eu falo um pouco mais sobre do que é a bênção de Deus e a misericórdia do Senhor. Eu vou apenas dar uma pincelada apenas. É como eu passasse agora aquela pincelada da gema na empada. A gente olha, a empada já ficou diferente. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu creio? Sabe o que eu penso? Eu penso numa coisa, queridos: a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo e eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração, eu tenho aprendido e eu tenho orado
e tenho acreditado que a minha geração vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus filhos, os filhos dos meus filhos serão uma bênção. Eu não tenho pensamentos negativos, eu não posso pensar no caos, no problema. Mas tem gente que só pensa em atrair as coisas ruins. Eu prefiro pensar no melhor, ainda que eu não esteja vendo. A Bíblia não diz que a fé é o firme fundamento das coisas não se vê, mas a prova das que se espera. O que é que você espera de Deus para a sua família? O que é que se espera de Deus para a sua casa? Nós precisamos colocar os ídolos para fora e colocar Deus no lugar que é dele. Não é no lugar que eu vou colocar, não. Deus já tem o seu lugar na vida do ser humano. Ele quer ser Senhor da vida de todos nós. É que nós não queremos às vezes que Ele seja o Senhor de tudo, mas se Ele for o Senhor de tudo, meu irmão, eu vou entender como é que foi o início, o meio e fim da história de muitos homens de Deus. Homens que foram prósperos, homens que foram abençoados, porque colocaram a idolatria para fora. Tem gente que idolatra governo, homens. Não, eu oro por homens, oro por governos, mas eu coloco Deus no lugar que Ele é. E não é o que a Bíblia diz: se Ele for o Senhor, Ele está no controle de tudo. Deus tem o melhor para você e para mim. Por isso que nesta manhã nós estamos aproveitando o momento da escola bíblica para refletir acerca dos ídolos. Que ídolo é esse que você idolatra? Que você até mina ele. Não, esse aqui ninguém pode tocar nele. Esse aqui coloca para fora da sua vida. Porque tudo que está no lugar de Deus, você vai ter decepção. Grandes decepções. Agora, não quer ser decepcionado? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o Salmo 37, versículo 25 vai se cumprir na tua geração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se por acaso você tem alguma pergunta, ficou alguma coisa sem uma luz, escreva aí nos comentários. Nós teremos o prazer de estar respondendo para você, porque ainda estamos aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção a este ouvinte, a este irmão, a esta irmã, que estão nos recebendo através desta palavra, e temos aprendido nesta lição, Senhor, que nós não podemos ter outros deuses e nem idolatrar coisa alguma. O Egito, se não foi colocado para fora do nosso coração, ele hoje não pode ter lugar mais. Não pode ter mais lugar na vida dessa pessoa que me ouve, me escuta e ora comigo. Não pode ter lugar nem espaço em área alguma da nossa vida. Nós só temos o Senhor. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Ele não precisa para ser adorado, ser pintado ou figurado por alguma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não se resume a um desenho, a uma figura, a algo que podemos dizer, aqui quem é o nosso Deus. Não, o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é o nosso Deus. Quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus. Quando eu olho para as obras da criação, eu vejo Deus. Eu vejo Deus em todos os lugares. Eu vejo Deus quando a mãe dá a luz a uma criança. Eu vejo Deus quando eu vejo um jovem casando-se com a mulher que Ele está dizendo que será a mulher da sua vida. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu não preciso de nada, de uma corrente, de um amuleto, para dizer que eu tenho fé no meu Deus. Que o nosso Deus nesta manhã
seja introduzida na tua casa, na sua vida e em todas as áreas específicas da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus disser que sim.